vídeo de hoje, vamos reviver fotografias icônicas do Velho Oeste americano. Se gostar do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like. Ele é fundamental para o crescimento do canal e ajuda a cobrir os custos de produção. Fotografia histórica notável. Tirada por Clark em Oklahoma City por volta de 1900. A imagem mostra Jerônimo, um dos mais famosos e respeitados líderes Apache, sentado entre duas jovens mulheres que são identificadas como suas sobrinhas. Em 1908, o fotógrafo Edward S. Curtis registrou esta imagem de um homem chamado Red Wing, pertencente ao povo Apsaroquia, também conhecidos como Crow. Com olhar firme e expressão de dignidade, Red Wing veste trajes cerimoniais adornados com miçangas, peles, discos peitorais e pinturas faciais brancas. Essa fotografia é realmente fascinante. Mostra Annie Oakley, uma das figuras mais icônicas do Velho Oeste americano. Conhecida por sua incrível habilidade com armas de fogo, ela foi uma atiradora prodígio que desafiou as expectativas de gênero da época e se tornou uma estrela do show de Buffalo Bill, o Wild West Show. No final da década de 1860, um jornalista percorreu o Oeste americano, documentando uma terra em transformação. Ao chegar em São Francisco, então com apenas 20 anos de existência, ele se deparou com mulheres que desafiavam os padrões da época. Na década de 1890, dois policiais do Velho Oeste posam para um retrato que atravessa o tempo, com suas estrelas reluzentes, uma de 5 pontas, a outra de 6, e os lendários rifles Winchester. Cena de um salão em Central City, Colorado, no fim do século XIX. Homens da classe trabalhadora bebem e conversam, cercados por elementos típicos da época: escarradeiras, iluminação a gás, caixa registradora antiga e propaganda da bebida Green River. A imagem retrata o cotidiano simples e autêntico do Velho Oeste americano. Fotografado durante a Guerra Civil Americana, entre 1861, o soldado da União A.J. Blue posa para a câmera armado até os dentes. Ele carrega 3 revólveres Remington e uma espada, simbolizando o espírito combativo e a dureza do conflito. Sua expressão séria e postura firme revelam a tensão e a determinação dos que lutaram na guerra. Nesta foto marcante do Velho Oeste, vemos Buffalo Bill Cody em pé diante da icônica diligência de Deadwood. Ao lado dele estão Jim Nelson e outros passageiros elegantes, provavelmente parte de seu famoso espetáculo, o Buffalo Bill's Wild West. Nesta imagem de 1900, vemos Sadie Austin, descrita como uma típica cowgirl do Nebraska. Armada com um rifle e vestida com uma saia de montaria, ela representa a força e independência das mulheres do Velho Oeste. Quando o pai precisava de ajuda, Sadie não hesitava. Selava o cavalo e cavalgava até os campos, mostrando que o Oeste não era apenas território dos homens. Neste dia, em 1917, morreu em Denver, Colorado, William F. Cody, o lendário Buffalo Bill. Caçador, batedor, showman. Ele criou sua própria lenda ao interpretar a lenda do Oeste. Em suas últimas palavras disse: "O Oeste dos velhos tempos, com seus personagens fortes, suas batalhas árduas e seus enormes desafios, jamais poderá ser apagado da minha mente." Na fotografia, Holcomb aparece com 4 companheiros também pioneiros do Velho Oeste: John Brown Sr. e seu filho, John Brown Jr., o minerador George Miller e B.B. Harris, que viria a ser prefeito de San Bernardino no final da década de 1880. A poeira do deserto ainda pairava no ar quando o fotógrafo Frederick Monson capturou esta imagem em 1886. No verso escreveu com simplicidade: "Pioneiros a caminho da Califórnia, Arizona." Largo, um batedor navajo na campanha Apache de 1886, fotografado por Ben Wittig. Com um olhar firme e espingarda em punho, Largo representava uma figura complexa no cenário do Velho Oeste.
um indígena servindo como explorador para o exército dos Essenaunaniniasiwa durante os conflitos contra outros povos nativos. Cowboys com tubas e trombones. As bandas de Silverton e Dodge City em desfile pelas ruas de Silverton, Colorado, 1880 a 1900. Diligência carregada parte de Oroville, Califórnia, 1880. Em uma época em que trilhos ainda não cortavam todo o oeste, diligências como esta eram a espinha dorsal do transporte interurbano. Nesta fotografia, uma carruagem abarrotada de passageiros, homens de negócios, aventureiros e talvez até alguns turistas, faz uma breve parada nos arredores de Oroville para registrar o momento, puxada por uma parelha de 6 cavalos brancos. Bem-vindo à Ferraria, Salida, Colorado, 1895. Em uma época em que cavalos eram essenciais para transporte, trabalho e até guerra, ferrarias como a de F.W. Arenberg eram vitais para o funcionamento da sociedade. Esta imagem mostra ferreiros e ajudantes orgulhosos em frente à sua oficina, especializada em horseshoeing, ferradura de cavalos, em Salida, uma das muitas cidades em crescimento do Colorado, impulsionadas pela mineração e pelos trilhos. Belle Starr, 1886. Conhecida como a Rainha dos Bandidos, Belle Starr não era uma dama comum do Velho Oeste. Nesta fotografia de 1886, ela posa montada com elegância, mas armada com firmeza. Ao seu lado, um homem observa com respeito, talvez cautela. Cuidado e Aço, a casa de penhores mais honesta, ou não, do Colorado. Ironton, Colorado, 8 de setembro de 1886. Sob a faixa pintada à mão que anuncia Beware and I Still, Plain and Seeming, moradores locais posam diante do que talvez seja o estabelecimento mais ironicamente batizado do Velho Oeste. Cidadãos em nome, mas não ainda em direitos plenos. Washington, D.C., 1924. Neste registro emblemático, o presidente Calvin Coolidge posa com membros de diversas nações indígenas logo após assinar a Lei de Cidadania Indígena, concedendo cidadania norte-americana a todos os nativos nascidos nos Estados Unidos. Obrigado por assistir até aqui. As imagens ganham vida com a inteligência artificial. Incrível, não é? Se curtiu, deixa seu like e inscreva-se para mais. Volte sempre. Tem muito mais vindo por aí.